Bem, a medicina integrativa ou práticas integrativas complementares chegou no Brasil tem mais ou menos por volta de 15 anos, através das práticas complementares integrativas. São autorizadas pelo SUS e autorizadas e recomendadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Atualmente, no Brasil, são 29 técnicas que estão inovando, né, através das terapias conhecidas como holísticas ou integrativas, para ajudar na saúde preventiva e precocemente para todos os brasileiros. Então, é um mercado que está se ampliando, está mudando a cultura dentro do Brasil, porque as pessoas agora estão conhecendo os tratamentos precocemente e preventivamente. Na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, essas terapias ou medicina integrativa, elas vêm em primeiro momento. Somente depois a medicina tradicional é que entra em conexão com a sociedade, né? É indicada. No Brasil, essa funciona ao contrário. Nós primeiro procuramos a medicina tradicional para depois procurar a medicina complementar ou integrativa. Então, como que a medicina integrativa está trabalhando para adentrar no mercado brasileiro? Através, sim, do SUS, da autorização, né, da legislação. Em conjunto, tem que ser trabalhado com a medicina tradicional, tá? E estamos aí sempre buscando formas de trabalhar conjuntamente com os médicos, né, e inovando nos tratamentos, principalmente utilizando as 29 terapias, né, técnicas que são autorizadas pelo governo federal. Entre elas o biomagnetismo, nós temos aí a acupuntura, nós temos aí o reiki, nós temos aí florais, nós temos aí N diversas ferramentas que são extremamente tecnológicas em termos naturais, né, medicinais, bioenergéticas, que complementam e que trazem o bem-estar, trazem a complementação, né, e a prevenção de doenças. Estamos normalmente nos especializando através de vários cursos que existem à disposição já de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de nutrólogos, de nutricionistas. Todas as técnicas complementares integrativas, elas são acessíveis a qualquer profissional da área da saúde ou até mesmo empreendedor. No meu caso, sou consultor de empresas e eu me curei com essas medicinas complementares integrativas. Por quê? Porque na medicina tradicional eu já tinha vasculhado todas as técnicas e eu recebia alguns pareceres de forma genético ou hereditário. E todas as pesquisas que eu fazia junto aos médicos me remetia à questão ancestral ou genético. Ao pesquisar a medicina integrativa, eu descobri que a raiz das minhas doenças estavam lá na parte emocional ou mental e até mesmo na minha criação, né, em relação ao meu pai e à minha mãe. Então isso foi uma evolução tecnológica, uma evolução de técnicas que eu consegui em 10 anos me curar, autocurar e me autoconhecer, para que eu desenvolvesse meios, né, emocionais, psicoemocionais, para não cometer e não atrair aquelas doenças para mim. Essas doenças, através dos estudos psicoemocionais, elas são tratadas. Então, é uma evolução dentro da medicina, dentro da própria psiquiatria e dentro da própria psicologia. As doenças psicoemocionais, que são raízes, né, das doenças que causam doenças físicas mais na frente. Elas são causadas, são elaboradas, as raízes estão atreladas lá no emocional e no mental. Com isso, a gente consegue, com as técnicas da medicina integrativa, a gente consegue adentrar, acessar essas questões emocionais, psicoemocionais e tratar a raiz da questão, levando algum tempo, entre 2, 3 meses, varia de paciente, a resolução física.
Então, ou seja, foi uma evolução muito grande no Brasil, nos últimos 15 anos para cá, quando o governo federal autorizou as práticas integrativas complementares. Temos aí a nanotecnologia também adentrando, temos aí a inteligência artificial trabalhando já para as curas, né, da humanidade e da sociedade. Temos aí também estudos biogenéticos ajudando em transplantes, né, trazendo tecnologias inovadoras e formas até mesmo de gerar órgãos em impressoras 3D, trazendo assim o órgão perfeito para a pessoa. Isso aí vai dar uma revolução grande, principalmente na área de transplantes, né, e vai reduzir bem as filas de espera. Bem, a medicina integrativa está trazendo para o Brasil essa evolução, tá, nas práticas de forma preventiva e precoce, ajudando a sociedade, os brasileiros, a se tratarem de forma mais natural, né, evitando intoxicar os corpos, o corpo físico, através dos medicamentos, que mais na frente causam também outros problemas, que são as reações adversas, que a gente pouco conhece. Então a medicina tradicional, ela trabalha em conjunto com a medicina integrativa, tá? Nessa parte de evolução, de trazer a raiz da questão, juntamente com os psicólogos e juntamente com os psiquiatras. São técnicas muito já conhecidas, muito delas são até milenares. A MTC, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, é uma medicina milenar. Nós temos aí o magnetoterapia, é uma medicina que era usada antes mesmo até de Cristo. Então, assim, são técnicas que estão ganhando cada vez mais a adesão pelos brasileiros, pela sociedade, pela humanidade. Por quê? Porque a gente consegue ir na raiz das questões. Então, estamos trazendo essas técnicas, né, para os brasileiros através da medicina integrativa ou terapias holísticas integrativas. Cada um dá um nome, mas no decorrer do tratamento é a mesma coisa, tem a mesma função, buscar a raiz daquela doença. Primeiro, este profissional, que pode ser da área da saúde ou não, pode ser um coach, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um médico, ou um empreendedor como eu, você deve primeiramente se especializar, né, buscar as técnicas, né, e fazer os cursos e fazer um registro no Conselho de Terapias Holísticas. Para quê? Para que você tenha acesso e autorização para praticar as técnicas. É interessante que você esteja condensado e alinhado com a associação que você vai escolher para atuar. Por exemplo, biomagnetismo. Se você é um profissional e quer empreender na área da medicina integrativa através do biomagnetismo, você tem que estar atrelado à associação dos biomagnetistas, para você poder ter orientação jurídica, profissional e de conduta e moral e ética para poder atuar neste segmento. Se você trabalha dentro você escolhe como acupuntura, reiki, massoterapia, outras técnicas, né? Você deve buscar conselhos e associações que organizam, né? Dão regras de conduta para que você possa atuar, né? De forma profissional. Então não é simplesmente fazer o curso e já sair atendendo as pessoas. Você tem que ter um embasamento, né? Você tem que ter uma preparação tanto técnica e depois você tem que ter uma associação para poder embasar, te dar orientação jurídica para continuar a conduta e investir nesta área. Segundo ponto é ter onde atender, espaço, né? Você pode atender num consultório, tanto de psicologia como de psiquiatria, como até mesmo dentro de hospitais, que já é autorizado até mesmo pelo SUS em alguns estados ou capitais do Brasil. É interessante que você busque também assessorias de marketing, de comunicação e de imprensa. Para quê? Para que conduza essas suas técnicas e conduza você como profissional, como empreendedor, a levar essas técnicas para o público certo. E faça um treinamento com você
e com a equipe, alinhando assim qual o público-alvo que você vai atingir. No segmento de biomagnetismo medicinal, é importante que você esteja vinculado à Associação Brasileira de Biomagnetistas e você atue de forma em conexão com aquela associação, né? O biomagnetismo, ele é uma terapia nova, inovadora no Brasil, e a associação também é inovadora e já está buscando atuação dentro do SUS e acessar o governo federal através das práticas integrativas magnéticas. Então, todo profissional de medicina integrativa é importante que esteja registrado em órgãos de competência, né, dentro da terapia, né, e atue de forma profissional, empreendedora, de forma ética e moral, trazendo assim uma maior confirmação, uma maior evidência, né, dos tratamentos. O que acontece hoje no mercado brasileiro e no mercado de práticas integrativas no Brasil é que as pessoas, infelizmente, ainda têm uma crença de não funcionar, né, de ser esotérica ou de ser mística, né, mas tem sim uma base já científica. Inclusive temos associações que trabalham na comprovação científica de todas essas medicinas integrativas. No meu site é importante, no meu site tem todas as informações, legislação, tanto da parte do SUS, como da Organização Mundial da Saúde, como do CABCIM, todas as instituições internacionais que fazem todas as tratativas técnicas, testam, trazem depoimentos, trazem inovação e comprovação científica das técnicas de terapias integrativas. É importante, antes de você empreender, antes de você entrar neste mercado, você se profissionalizar, você entender como que isso atua no corpo humano, como que atua isso no campo mental e emocional. É um mercado inovador, é um mercado que está crescendo no Brasil. Hoje, no Brasil, tem apenas 15% da população atendida pela medicina integrativa, ou seja, aquela medicina que vem antes, que é preventiva, que ajuda no tratamento precoce, né? Então, você que quer empreender na medicina integrativa, especialize, estude, busque aquelas medicinas, as técnicas que mais o seu coração chamar, né? Porque nós temos no mercado mais de 60 técnicas disponíveis e todas elas funcionam, todas elas são cientificamente comprovadas, mas nem todas são acessíveis ainda aos brasileiros. Então venha ser um terapeuta integrativo, vem trabalhar com a medicina integrativa conosco, vem explorar este mercado que é tão escasso no Brasil e precisa muitos brasileiros, muitas mães, muitos pais, muitas crianças precisam dessas técnicas e estamos aqui com essa missão de levar a medicina integrativa, de levar a saúde holística e integrativa para todo o Brasil. Estamos contando com você como empreendedor, contamos com você como terapeuta, contamos com você como psicólogo, como médico, como naturopata, como nutricionista, para ajudarmos nesta exploração, nesta vertente, né, da medicina, que é tão explorada lá fora e tão pouco explorada aqui dentro. Vamos levar a medicina integrativa e preventiva para todo o Brasil, para todos os brasileiros e para toda a humanidade. Primeiramente, uma das estratégias mais utilizadas para tratamento e para colocar essa medicina disponível para a sociedade é você ter um bom site, um bom Instagram, né, para que as pessoas possam ter ali uma vitrine, trabalhar essa comunicação profissional, cliente, paciente, porque eles precisam saber aonde buscar a informação. Uma das segundas técnicas é fazer os investimentos no Google, em tráfego, em publicação, em divulgação, em revistas, em sites especializados de medicina integrativa, em sites holísticos, fazer parcerias
com negócios, com outros médicos, com outros profissionais que já trabalham dentro da área da saúde. Então, por quê? Porque é uma medicina ainda inovadora no Brasil. Tem apenas 15 anos que está sendo, que foi autorizada, que está de fato sendo difundida, né? Então, poucas pessoas ainda conhecem a proporção, conhecem que são cientificamente comprovadas. Tem o desconhecimento de como isso funciona no corpo humano, na parte emocional, mental e física. Então, é importante que o profissional da saúde esteja apto e colocando à disposição das pessoas os depoimentos, né? Os resultados alcançados, deixando ali visível, né? Uma vitrine no seu Instagram, no seu site, ter uma comunicação direta com os pacientes, com as pessoas que estão ali buscando, porque a medicina integrativa, o próprio nome já diz, medicina integrativa. O profissional de saúde tem que estar olhando para aquele paciente, tem que estar fazendo uma conexão mais direta, mais social, né? É bem diferente da medicina tradicional, que é mais aquela coisa clínica, sala, atendimento, remédio, receituário. O profissional terapeuta, ele precisa estar mostrando, ele precisa estar visível para as pessoas. Por quê? Como eu disse no início, é interessante que ele esteja acessível, né? Pronto para responder mensagens, pronto para responder dúvidas, tenha canal no YouTube, tenha canal no Instagram, tenha ligação direta com o seu público. Por quê? Para criar um vínculo. A medicina integrativa e as práticas complementares, ela exige do profissional terapeuta essa conexão mais fina, mais responsável, mais humanizada. Não é aquela coisa fria. Você precisa ter uma conexão mais calorosa, você precisa entender a vida da pessoa, desde a sua criação, relacionamento com o pai, com a mãe, relacionamento com os irmãos, relacionamento com os amigos. Então, o profissional, ele tem que estar disponível, ele tem que estar preparado para falar, para responder, para colocar os depoimentos, está embasado também juridicamente, sempre pegando autorização destes depoimentos, para que não seja prejudicado em questões, né, de direitos autorais. Outra coisa que é importante o terapeuta holístico e o profissional da medicina integrativa fazer para colocar o seu negócio para frente, para levar essa medicina à frente, está estudando o tempo inteiro. Ele precisa estar atualizado, ele precisa estar conectado com a medicina tradicional, porque elas andam juntas. A medicina integrativa e medicina tradicional, elas precisam andar juntas, sempre trilhando um caminho junto com os médicos. Então não adianta o profissional terapeuta estar conectado com a medicina integrativa e desconectar da medicina tradicional, que também é muito evolutiva, trouxe bastante evolução nas curas, né, da saúde. Então ele precisa estar conectado com os médicos e profissionais das outras áreas. Primeiro, ele precisa estar se relacionando e começar a atender em clínicas, de preferência clínicas de psiquiatria, psicologias ou hospitais que dão abertura, né, para as terapias integrativas. No SUS é o primeiro passo. Dentro dos hospitais públicos já é permitido a aplicação de várias técnicas integrativas, como falado, são 29 técnicas autorizadas pelo SUS. Então, o profissional da medicina integrativa, ele já pode começar adentrando dentro dos próprios hospitais, dentro das próprias clínicas na sua cidade, no seu município. Começa a trabalhar, começa a atender pessoas ali dentro, né, de forma até mesmo social ou gratuita, vai fazendo ali um relacionamento com os médicos, vai fazendo relacionamento com os pacientes e levando a sua técnica para frente. Assim, você vai criar um estreitamento, um relacionamento mais fino com o médico, mais fino com os pacientes, criando, assim,
um impacto, vamos dizer, social, emocional e de ligação, tanto com o paciente, como com o hospital, como com o médico profissional. Essa é a dica principal, número 1, que eu daria hoje para esse profissional empreendedor que quer adentrar nas medicinas terapêuticas integrativas. O profissional terapias integrativas, ele precisa estar acompanhando o mercado. Por quê? De tempo em tempo surgem novas técnicas energéticas, técnicas científicas que são aprovadas até mesmo pelos conselhos, né, pelo SUS e OMS. A cada 5 anos nós temos aí um alargamento que a gente chama de estruturação da medicina integrativa. A cada 5 anos existe uma atualização, um upgrade, né, tanto da medicina tradicional como da medicina integrativa, que são praticadas em outros países, como por exemplo a Alemanha. Nós temos a medicina alemã, que é muito desenvolvida, nós temos a medicina chinesa muito desenvolvida, nós temos a medicina do Canadá, nós temos a medicina japonesa. Essas medicinas, elas estão anos-luz na nossa frente. Então, o que o profissional terapeuta integrativo tem que fazer? Acompanhar essas medicinas, estar estudando, estar acompanhando, fazer os cursos que são disponibilizados em várias plataformas. Já no Brasil, nós temos aí médicos que trazem medicina germânica, nós temos outros terapeutas e técnicos que trazem muito a medicina japonesa, né? E para a gente poder se especializar, a gente precisa estar com as relações estreitadas com esses profissionais, com esses professores e com essas entidades. São normalmente associações que estão internacionalmente interligadas. Então, o profissional terapeuta precisa achar a conexão melhor, aquela que mais se adapta a ele, né? De acordo com as ferramentas que ele atende, que ele tem afinidade, e ele se associar, fazendo um credenciamento, um registro naquela associação que ele tem mais empatia, que ele tem mais conexão, e ficar acompanhando as evoluções. É uma das técnicas que eu utilizo hoje para manter a atualização. No Brasil, nós temos várias entidades filantrópicas, instituições de terapias holísticas e integrativas que geram cursos gratuitos e outros pagos. Por quê? Para que tenha uma integração dessas terapias, das técnicas. Então é muito importante que o profissional esteja o tempo inteiro acompanhando essa evolução, fazendo as conexões com a associação, fazendo as conexões com os institutos e aplicando isso dentro dos hospitais. O SUS aprova hoje 29 técnicas holísticas e integrativas complementares. Entre elas, a mais conhecida é a acupuntura, a segunda é a aromoterapia, a terceira são os florais de Bach, né? Todas elas são ferramentas bem mais conhecidas já pela sociedade. A acupuntura ela é muito conhecida pela aplicação de agulhas em pontos estratégicos. A aromoterapia ela já trabalha com aquelas questões do cheiro, né? do aroma, das plantas, das flores. Os florais já trabalham muito com a questão psicoemocional. Vai lá onde as emoções, né? Atua energeticamente naquelas emoções. Nós temos aí o Reiki, tradicional Reiki Usui, que é uma ferramenta inclusive japonesa. Ela faz todo um alinhamento dos campos energéticos e sutis do corpo humano. Todos os seres humanos temos corpos sutis. Todos nós temos o emocional e o mental e nós temos o corpo físico. Então o Reiki ele ajuda muito nesse alinhamento. É como se você tomasse um banho de mar, um banho de rio, sem ter tomado banho de mar e de rio. Ele faz um alinhamento dos corpos sutis, trazendo um bem-estar muito grande. Nós temos também a massoterapia, né, que é a massagem. Então, assim, a massagem, ela trabalha bem próximo ali da acupuntura, em alguns pontos, fazendo massagens terapêuticas, fazendo ali pulsões, né, que ajudam muito na liberação de estresse, na liberação de emoções negativas, reprimidas e traumas. Nós temos também a cromoterapia, que é a terapia através da energia das cores, né? Então, cada cor ela traz um atributo, ela traz uma qualidade que
psicologicamente, emocionalmente, ela interfere no nosso campo vibracional, no nosso campo energético, trazendo um bem-estar. Nós temos também a meditação. A meditação é uma técnica também muito antiga, milenar, né? Utilizada muito pelos japoneses, muito na medicina chinesa, e que traz um relaxamento, traz uma interiorização, fazendo com que a pessoa consiga olhar para dentro e tratar, observar os sentimentos negativos que ela tem e ela poder tratar, transmutar e limpar aquela emoção. Então nós temos só dentro da meditação mais de 5 tipos de meditação. Nós temos também a quiropraxia, que ela ajuda a estruturar toda a parte dos órgãos, membros e circulatório, que movimenta, colocando todas as partes e os membros nos lugares certos. Nós temos também a reflexologia, que ajuda naqueles pontos mais complicados e difíceis que a pessoa não consegue perceber, gerando muita dor e pulsão. Então a reflexoterapia junto com a quiropraxia são 2 técnicas autorizadas pelo SUS que trazem muito bem-estar, elimina dores e trazem assim uma evolução na saúde das pessoas.